Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de autoconhecimento e perceber que a gente não é só a nossa profissão, não é só a nossa carreira, a gente se reconhece no mundo. A gente começa a entender mais o que gosta, o que não gosta, onde quer estar e onde não quer. E Legal. isso, para mim, nos últimos anos, é o que mais tem feito sentido. Quando eu parei mais para me ouvir e para sentir, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, onde eu quero estar, onde eu não quero estar. Mas para isso a gente precisa de muito autoconhecimento. E como se adquire esse autoconhecimento? Com experiências. Sim. Vivendo e não só sobrevivendo, Sim. né? Então a Ana é um turbilhão de emoções, de ações, de movimentos, inquieta, indignada, né, com muitas coisas que acontecem ao meu redor e no mundo, mas que tenta de alguma maneira estender um braço para fazer aquilo que se propõe e que está ao meu alcance. Sim. E que quer, né? Uhum. Não é apenas, está ao meu alcance e eu posso fazer. Tem que querer também. Ótimo. Então, isso é um pouquinho da... Um pouquinho bem importante, né? Você Um já pouquinho. começou, assim, pontos que eu tenho essa... vamos colocar como propósito do 360 Podcast, que é realmente isso. Trazer esse lado humano do empreendedor, que é, basicamente, quando a gente fala em empreendedor, empreendedorismo, a gente já automaticamente associa negócio, gestão, vendas, marketing e tudo mais. Mas e por trás deste empreendedor, né? Tem um caminhão de coisas que tem por ali, né? E você falou bastante dessa questão do autoconhecimento. Quando que você parou para dar atenção para isso? Quando você disse, não, agora eu preciso dar um pouco mais de atenção para esse lado, deixei de lado, ou você sempre trabalhou isso? Sempre foi uma coisa que você teve interesse de se conhecer, de buscar isso? Sim, na verdade, por conta do contexto familiar, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais individualista. E parece até convergente com o estilo de vida que eu tenho, né? Depois tu vai comentar das ações humanitárias e tudo mais. Mas eu sempre fui individualista por saber que, de alguma maneira, eu precisava batalhar muito pelas minhas conquistas. E algumas coisas eu tinha que pensar em mim primeiro. E isso vai muito com aquela reflexão de quando o avião tá passando por uma turbulência ou tá caindo, né? Que as máscaras caem primeiro em você, né? Sim. Vivi até um relacionamento no qual eu fui conotada como egoísta, né? E aí eu comecei a parar para pensar muito sobre isso e eu percebi que não. O egoísmo é muito diferente do individualismo. O individualismo é quando você se prioriza. Só que o meu me priorizar era muito sobre as coisas que eu gosto e quero fazer. Só que dentro disso tem um outro ponto convergente que era sempre estar muito disponível e disposta para todo mundo. E quando isso começou a me, não digo atrapalhar, mas até me adoecer, me sobrecarregar. Sim. Quando estar disposta e disponível o tempo todo para todo mundo, a toda hora, foi me sobrecarregando, eu fui ficando mais atenta ao que estava acontecendo comigo, sobre mim e ao meu redor. E aí eu comecei a aprender a dizer o famoso não. Que pra muita gente é muito difícil, E pra mim também foi, né? Porque tudo era sim e muitas vezes era um sim imediato. Então hoje o meu sim é planejado e se realmente estiver de uma forma que pra mim não é favorável. Eu não posso pensar em ajudar as pessoas só quando é favorável pra mim. Mas quando vai ser totalmente desfavorável e que eu vou estar me negligenciando, por exemplo, então eu aprendi a dizer esse não. E isso é libertador. Muito libertador. Com certeza é muito mesmo. Até, inclusive, ontem eu tava terminando de ler um livro, que foi a segunda vez que eu li ele, que é A Única Coisa, que pra mim é um dos melhores livros, assim, que eu já li, Sim. né? E ele realmente tem uma parte do livro que ele fala muito sobre isso, né? Que quando você fala sim pra muita coisa, você tá falando não pra várias outras, e muitas vezes esse não tá muito atrelado ao teu propósito, aquilo que você realmente gostaria de estar fazendo e não tá fazendo, porque tá fazendo pros outros, né?